Oi, oi, boa noite. Já tem gente aí, Elton. Oi, Elton, tudo bom, Elon? Diana. Boa noite, vamos aguardar mais um pouquinho, até chegando mais algumas pessoas, um tempinho. Olá, Oi, Priscila. Então, Priscila vai estar me cheguei. acompanhando nessa live, para quem já está aí. Priscila é minha parceira de trabalho, ela está comigo no caso. Oi, Marli, Ravone. Priscila está junto comigo no Casula Despertar, para quem está acompanhando o meu Instagram. Já já a gente começa o nosso bate-papo. Tô bem ansiosa por essa nossa conversa. Oi, Riso, Ana Carol. Legal para quem está chegando. Ó, só aproveitando também, né? Tem uma ferramenta aqui embaixo, um aviãozinho, que você pode compartilhar na hora, chamar mais gente para assistir. Vou aproveitar esse Aham. tempinho aqui também para chamar mais gente. Quem tiver aí já online Vamos também quiser chamar. chamar, Estou chamando uma galerinha aqui que disse que assistiu. Oi. vamos É ver a hora da agora quem verdade. vem. Quem vem, quem vem. Mandando para um monte de gente. Manda aí para Tem, umas 5 tem. pessoas, 10. Quanto mais gente, melhor, né? Boa Priscila que está me dando esse noite. conselho, né? Porque essa coisa da tecnologia é ótima. A gente vai fazendo e aprendendo, né? É Tamar, assim. Walter, oi, Walter, diretamente de Santa Luz, minha terrinha. Ana Vetorim, Oi, boa Aninha. noite. Aline, diz aí qual é o tema de hoje, para o povo saber que está chegando aqui. Olha, nosso tema de hoje é um tema que está. Primeiro, está mexendo muito com muitas pessoas, muita gente tem me procurado para falar, né? Então, assim, como cuidar do eu em uma época de crise, e a gente vai olhar um pouco esse panorama da quarentena, né? Claro que tem outras crises. Oi, Ale da rede social aí. Então, a gente vai falar um pouco. Oi, Gildo, né? E aí, assim, como é que a gente cuida dessa nossa individualidade, desse nosso eu? Boa noite, Thales. Eu adoro ficar dando tchau, viu, gente? Roberta. Vanessa do Muitação aí de Recife. E aí a gente Oi, povo de vai conversar Recife. um pouco sobre a nossa individualidade, um pouco também baseado na antroposofia, que é uma das ferramentas que eu trabalho, né? Uma ciência, trabalha ciência e espiritualidade, e mas olhar para a nossa prática, para as nossas vivências, esse é o chamado para hoje, né? Ai, que lindo, amei. Já amei. Oi, Roberta. Gente, vocês que estão aqui Roberta aí, assistindo, ó, tem 19 pessoas. ai 19 que legal. pessoas. Mais Todas dois as minutinhos. 19 que estão aqui, estou convidando vocês a usar esta ferramentazinha aqui, ó. Logo, que legal! Andresa, minha cunhada. Ai, família grande, ainda bem. A família dando um Ah, apoio de aqui, moral. Gravatá, de Gravatá, Pernambuco. Beijo, nega. Ah, que massa. Deve ter gente de vários lugares, né? Quem tá assistindo aqui é de onde? Não entendi. Contem aqui. O pessoal que tá assistindo aqui, quero saber de que cidade é. Eu? Todo mundo, né? Minas Bom, Gerais, ó. em Minas Legal. Gerais, eu tô aqui em Aracaju, Sergipe. Camila entrou. Aê, Lori! Lorena, Que legal. bom ver todo mundo aqui. Alê, São Paulo. Que legal. Muito Então vai bom. ser um papo bom, hein? Grazi, Sandy, Santa Luz, Bahia. Bom, eu acho que a gente tem uma diversidade aqui, é bom porque a gente vai Tauã, de Coronel Gonçalves, Bahia, Grazi. Que A gente vai massa. conversar um pouco o que é comum para muita gente. Claro que tem muitas individualidades, né, para cada um.
uma crise representa uma coisa, né? Elton aí de Santa Luz, Bahia, meu conterrâneo. Ai, que legal, em São Paulo. Legal. E a gente vai falar de uma coisa que é comum para muita gente, por conta dessa questão global da humanidade, mas claro que cada um recebe de uma forma, né? Cada um chega para cada alma de uma maneira, e aí dependendo de como cada pessoa está no momento, na fase de vida, tudo isso tem um resultado diferente, né? De como as pessoas lidam com o que chega, né? Marli de São Paulo, Marli aí do programa Muita Ação, parceira. Adri. Bom, Vamos lá, vamos né? começar, Pri? Vamos Vamos embora. começar, porque tem muita coisa. Eu vou tentar falar. Eu pontuei algumas coisas para a gente falar, né? O que é mais crítico e o que é mais rico, né? Enquanto oportunidade, olhando para a crise. Mas primeiro, assim, quando a gente faz um olhar sobre uma crise, o importante é entender que em cada crise que a gente vivencia tem sempre um aprendizado, né? Então, quem está aqui ouvindo, né, para quem já faz um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tem essa consciência de que a crise, ela sempre vem junto com uma oportunidade, ela nunca vem sozinha. A diferença é como é que a gente olha para isso, né? Como é que eu vejo isso. Então, nós queremos abrir esse diálogo hoje justamente para a gente pensar sobre esse momento, né, que a gente está vivenciando de quarentena, onde... Oi, Cristina, Duda, Coronel João Sá, Bahia, onde essa crise que a gente está vivendo, que é mundial, e aí, paralelo a isso, a gente tem que lidar com a crise individual, né, e como isso se configura na minha história. E esse é um olhar que é como se fosse um pano de fundo, né? Mas para cada crise tem sempre um caminho, né? E qual é o caminho que eu vou trilhar para cuidar desse meu eu? E aí eu vou falar um pouco da nossa individualidade para começar. Eu vou falar um pouco sobre nossa individualidade. Então, quando eu falo como lidar com o meu eu nessa crise, primeiro a gente vai falar desse eu que ele está ligado à nossa consciência, né? O eu, ele está ligado às nossas escolhas. Então, somos seres livres a partir desse eu, a partir dessa consciência. E como o indivíduo, o ser humano, ele é constituído por espírito, corpo e alma, né? Então, o nosso espírito, ele está voltado para o nosso eu. O nosso corpo, né? É essa base corpórea que dá sustentação para a gente realizar as nossas ações, né? Com ele que a gente vai para o mundo. E aí a gente vai frisar um pouco sobre esse campo da alma, né? A alma, ela é o campo de nossas vivências, são os encontros que eu tenho, são os aprendizados que eu tenho na vida. E aí, como é que eu cuido da alma no meu dia a dia, né? E aí, vamos fazer um panorama antes da crise. Eu não gosto de falar muito assim, no momento da crise a coisa vem, não é. A gente precisa olhar primeiro um pouco para o passado. Oi, Adélia, John. Oi, John. Vamos pensar primeiro assim, antes de tudo isso acontecer, antes de chegar a pandemia, antes de falar em coronavírus, como é que estava o meu dia a dia? Como é que estavam as minhas rotinas, a minha forma de trabalhar, os meus relacionamentos? Então, vamos olhar um pouco desse panorama. Tá, a crise chegou, mas se eu faço uma retrospectiva uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, que tem vezes que a gente carrega coisas do passado de décadas, né? Mas a gente vai fazer um brief bem, bem curto. Então, há uma semana atrás, eu estava olhando para a minha vida, sei lá, vou trazer alguns exemplos. Cansado de tanto trabalhar, com uma rotina que não dá tempo de ficar com a família, os meus relacionamentos, seja familiar, seja amoroso, social, né, relações de trabalho. Eu posso também estar lidando com algumas questões, e aí como é que a minha alma está nesse momento. Então, o primeiro convite hoje faz uma reflexão antes da crise. Pensa um pouco de como eu estava
né? Como é que eu me via antes de tudo, de toda essa turbulência. E aí, depois, aí para ajudar, eu vou trazer o que eu falei, que é de olhar a alma, né? A alma, ela é formada por três níveis, né? São três campos, que é o campo do pensar, do sentir e do nosso agir. Então, quando eu falo no campo do pensar, assim, quais são os meus pensamentos? O que é que eu pensava antes da crise? Quais eram os meus padrões? Né? Assim, o que é que eu imaginava sobre o mundo? O que é que eu pensava sobre as pessoas? O que é que eu pensava sobre a vida? Quais eram as minhas crenças? Eu vou parar para olhar um pouco desse passado, sem muito entrar, né, assim, não precisa ir tão fundo, basta pegar algumas situações. Por exemplo, eu pego uma situação do meu trabalho, como é que eu pensava sobre isso? Como é que eu pensava sobre esse meu campo profissional? Ou se nos meus desafios é uma relação familiar, os meus desafios é uma relação afetiva. Então, eu posso olhar um pouco para esse meu campo do pensar que está ligado à minha alma. Depois eu vou olhar assim, como é que está o meu campo do sentir? Como é que está esse campo, que é o campo das minhas emoções, das sensações que eu tenho, né? Então, no meu sentir, eu estava, sei lá, eu estava já ansiosa com muita coisa, eu estava feliz, as coisas estavam caminhando na minha vida, as minhas relações, que também o campo do sentir está ligado às nossas emoções, está ligado também ao meu sentir com o outro. Como é que estava o meu sentir, as minhas relações com o outro. E aí, esse é um pano de fundo para a gente tomar consciência, né? Assim, se eu não olho para os meus sentimentos, é muito desafiador eu falar quais são as minhas necessidades. Né? Se a gente vai num âmbito muito maior de comunicação não violenta, por exemplo, se eu falo do meu sentir, eu tenho consciência do que eu estou sentindo, não nego o meu sentimento e me coloco nesse lugar, eu tenho mais consciência do que posso fazer com ele. A não ser, às vezes eu estou sentindo uma tristeza, ignoro e entro numa depressão, por exemplo, né? Dependendo do meu dia, isso pode trazer algumas consequências. E aí o outro âmbito é o âmbito do querer, que são as nossas ações no mundo, né? São os nossos membros. É com ele que eu realizo. Então, será que eu já estava numa situação do corre-corre da vida? Oi, Wellington, tudo bom? Será que eu já estava paralisada, eu não estava com força para me colocar no mundo? Então, a partir dessa reflexão, né, assim, a partir desse olhar sobre como eu estava antes da crise, é assim que eu vou cuidar nesse momento de quarentena. Então, vocês podem, por exemplo, fazer uma anotação mesmo. E aí vou dar algumas dicas, porque é como lidar com esse eu é o que é maior, é nossa, né, assim, a nossa força maior, que é a minha escolha. Então, eu escolho pensar de uma forma, eu escolho como é que eu lido com os meus sentimentos e eu escolho as minhas ações no mundo também, né? Então, como é que eu cuido? Eu preciso primeiro fazer uma análise sobre isso, porque talvez o que eu sinta hoje está muito ligado a esse passado. Né? Às vezes, se algo está me paralisando hoje, ou se algo está me deixando com muito medo, com muita ansiedade, às vezes eu posso olhar para trás e pensar, nossa, eu já estava assim, a crise só veio e acionou, né? Então, de alguma forma, olhar para... Oi, Deise, minha amiga. Então, olhar para o passado faz você dar um passo e vivenciar o presente. Porque o ideal é eu olhar um pouco o passado sem ficar preso a ele, também não pode ficar preso. Então, eu vou olhar um pouco para trás, aquele movimento mesmo de fazer uma inclinação e olhar um pouco do meu panorama da vida. Olhei, volto para o meu presente, que é o momento que a gente está hoje, né? É o momento que a gente está vivenciando. E aí é o momento da humanidade. E aí, a partir daí, como é que eu quero sair dessa quarentena? Como é que eu me preparo para sair dessa crise que para muitos deve ser bem dolorosa, né? A gente tem situações de pessoas que perderam pessoas queridas, nós temos pessoas que perderam emprego, temos pessoas que estão se colocando na zona de risco para ajudar o outro, tem pessoas que estão fazendo o caminho de solidariedade e contribuindo, tem muita gente com medo de sair, então não consegue também realizar alguma ação no mundo. Então, a gente vai olhar um pouco para esse panorama nesse nosso bate-papo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, podem perguntar, e Priscila está aí para me ajudar, né, Pri?
anotar alguma coisa. Edson do GAN, boa noite. Eu Edson acho que faz um vai lindo cuidar do trabalho tempo hoje, né? com meninos de Gravatar, né? Meninos e meninas de Gravatar, que legal, Edson, você está participando. Vivi. Muito bom. Então, olhando, voltando, tá assim, tá bom. Parar um pouco para pensar. Olhei o meu passado, não fico preso a ele, gente. O ideal não é ficar preso ao passado, tá? Então, essa é uma dica. Cuidado que a gente pode ficar preso no passado e não dar um passo para o que está acontecendo hoje. Então, olha esse panorama lá atrás e aí fixa, tá bom. Agora, esse indivíduo, que eu fiz até um indivíduo aqui, gente, as minhas artes. Então, se vocês estão olhando, quando eu falo, é assim, esse indivíduo que tem pensar, que tem campo do sentir, e tem o querer, e ele é dotado de um corpo físico que ele recebeu de presente, ele recebeu um corpo vital, ele recebe aí o corpo anímico da alma e ele recebe o eu, que é a nossa escolha. Então, é uma linda possibilidade de se ver, é a possibilidade de se ver de forma inteira. Então, não dá para ficar só presa no pensamento. O que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, porque quanto mais eu prendo meu pensamento, eu entro num lugar do medo, eu entro num lugar da ansiedade. Então, eu tenho que... Ai, Emacione! Glécia de Coronel João Bahia. Então, faz uma anotação, faz uma reflexão. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não estou tendo paciência para isso. É um processo de você cuidar desse eu e cuidar desse indivíduo que é você. Então, você precisa olhar para você como um Helder, de Ubá, Minas Gerais. Então, é o momento de você agora parar. A gente está tendo aí uma oportunidade com essa crise também. Se a gente olha o lado bom de toda a história, porque toda história, toda situação tem um lado bom, a gente pode pensar em, a partir dessa crise, a partir dessa quarentena, que ser humano eu quero sair daí, né? Eu posso potencializar o que eu já tenho, eu posso criar novos hábitos e coisas que eu não desenvolvi no meu dia a dia e que me atrapalha, né? Então, um hábito me atrapalha ou eu precisaria desenvolver um outro hábito para me ajudar nesse meu caminho. E eu posso entender que tudo isso que está chegando para mim é para que algo novo surja, né? Algo novo precisa surgir. Thales, Jaine, a gente é muito legal ficar vendo as pessoas, Márcia. A gente fica empolgado porque vê seus amigos, vê pessoas novas, então que bom que está chegando em vários lugares, né? Natália Dalton, aqui de Aracaju. Então, eu posso olhar para a crise também de uma forma positiva. A partir desse eu que escolhe sair desse lugar de uma maneira que, quando eu olhar para as minhas relações, quando eu olhar tanto para a minha vida, quanto olhar para o meu entorno, o que a gente precisa fazer é se olhar para o que está no meu entorno. Às vezes a gente não... Oi, Deni! Sonega Fulô está aqui, viu? Então, eu posso aproveitar isso como presente também. Porque aí a gente sai do lugar da dor. A gente sai do lugar de por que isso está acontecendo comigo. E ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, porque também está acontecendo com muitas pessoas, para que isso está acontecendo comigo e com a humanidade, né? O que é que eu estou precisando cuidar, melhorar, e o que é que a humanidade precisa cuidar, melhorar e olhar, né? E aí, se a gente vai olhar para o nosso presente, e aí, né, assim, eu tô muitas pessoas que estão dentro de casa, outras pessoas que precisam trabalhar. Se eu estou no momento dentro da minha casa e eu não estou conseguindo lidar com essas rotinas, porque mudou um pouco a nossa rotina com isso, eu vou procurar qual é o meu ritmo. Eu vou procurar qual é a forma de me trabalhar para essa preparação do presente e preparação para sair da quarentena. Então, se eu tenho muitos padrões, se eu tenho muitas crenças que eu preciso cuidar no meu campo do pensar, se eu olhava a minha vida de uma forma onde, cara,
eu preciso mudar, porque a gente sempre falava que precisava mudar, mas não tinha tempo. A gente tinha tempo e pedia mais umas horas no dia, né? Então, eu posso agora olhar, por exemplo, para o tempo e ao invés de quantidade de horas que eu preciso a mais, eu posso pensar em qualidades desse meu tempo. O que é que eu faço com esse meu tempo? E aí, Marcione está trazendo que as dores intensificam? Sim, intensificam. Porque, primeiro que a gente passa parte da nossa história, então eu já dói no que é em mim. Segundo que às vezes a gente olha para fora e em alguns momentos se sente paralisado, inútil para fazer alguma coisa nesse momento. Tem algo que está por trás que está num campo muito além, que é mais espiritual, que é como é que as pessoas se conectam de alguma forma. Então, a gente está tendo uma oportunidade de perceber qual é a qualidade dos meus encontros, das minhas relações. Eu posso estar morrendo de saudade da minha mãe e eu tinha um ano inteiro para conversar, para falar com ela e meu corre-corre não deu tempo, então isso também deve doer. Deve doer a possibilidade de, poxa, como é que eu trabalhei tanto, guardei tanto dinheiro, fiz tanto isso e estou aqui nesse momento parado, por exemplo, né? Eu posso, nessa quarentena, ou eu olhar para as minhas necessidades e perceber o que realmente eu preciso para eu ter uma vida saudável e para que as pessoas que estejam ao meu redor também sejam felizes. Porque eu só posso ser feliz se o outro também tem, né, uma qualidade de vida melhor. Então, olhando para as minhas necessidades, a gente teve aí logo no início da quarentena uma crise que as pessoas pegarem as coisas que precisavam e compravam coisas desnecessárias, né? E se a gente for olhar em termos de materiais, a gente não precisa de tanto, né? A gente não precisa comprar tanta coisa, a gente consegue viver sem tanto excesso. Mas a gente também não pode ficar na falta, né? Assim, como é que eu não fico na falta e não deixo o outro na falta? Então, se eu penso em mim e penso no outro, eu vou comprar só aquele bem exemplo, bem tosco que estava no início, que era as pessoas comprando muito papel higiênico, por exemplo, né? E assim, eu posso deixar um papel higiênico lá para alguém que vai precisar. Essa necessidade da pausa é importante. E esse respiro, né? Onde se segurar nesse momento, Márcia, eu acho que é se segurar nos seus valores, né? Assim, o que você tem como valor que faz parte dessa sua individualidade, que você veio nesse mundo para fazer alguma coisa. Às vezes a gente não tem clareza, fica perdido qual é a minha missão de vida. Dentro da minha missão eu tenho os meus valores. Então, se eu olho para os meus valores, que é que eu não abro mão, que para mim é importante, eu consigo me segurar. E aí, eu posso me segurar olhando a solidariedade que está lá fora, né? Eu posso me segurar dando esse respiro que Helder trouxe, né? Eu posso dar uma pausa para mim. Eu não preciso, nem nessa quarentena, nem fora da quarentena, estar correndo para lá e para cá sem consciência, né? Então, são várias formas a gente cuidar desse momento. Agora eu preciso sentir meu corpo. Eu preciso sentir quem sou eu nessa história. Eu preciso reconhecer essa individualidade. Eu preciso entender que eu estou sentindo ansiedade. Então, a ansiedade está vindo. Por isso que a gente traz assim, como é que está o meu campo do sentir? Né? Eu posso cuidar dessa minha ansiedade olhando para ela e entendendo que ela está vindo porque eu estou olhando o indivíduo ali que não está tendo o que comer. E aí eu olho para aquilo e digo assim, calma, Aline, né? Calma, ser humano. Eu posso fazer alguma coisa com isso? Não, não posso. Posso ligar para alguém fazer isso? Né? Eu posso, se eu não tinha esses valores como o Helder está trazendo, eu posso mudar os meus valores. Eu posso, antes eu vivia no mundo com a minha ansiedade e os meus medos, sei lá, comprando muito para cobrir esse buraco. Eu posso entender hoje na quarentena que não é isso que me preenche.
E aí um valor vai nascer também ali. Um valor de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de empatia, né? Dessa perspectiva de entender que eu estou em um panorama e o outro também está, como é que eu cuido desse processo. Então, eu acho que a letra trouxe alguma coisa que é o alimento, né? Eu Solidariedade é não vi. alimento para o nosso querer. Uhum. E essa coisa do ser solidário, e eu preciso ser solidário comigo, eu preciso curar as minhas dores, tentar ao menos olhar para elas de uma forma de acolhimento. Eu posso, a partir do que eu entendo sobre mim, a partir do que eu estou sentindo, acolher a dor do outro, né? Eu posso, a partir dos meus relacionamentos, reavaliar. Se tem um ano que eu não liguei para alguém, eu posso ter essa atitude de entrar em contato com essa pessoa nesse momento que eu tenho tempo, por exemplo. Ah, mas é desafiador demais para mim falar com essa pessoa. Ah, eu tenho muita vergonha de falar. E aí, nesse momento, a gente vai precisar de muita coragem. Coragem para abrir-se, para despir de muita coisa. A gente tem luz e sombra, né? Nós temos luz e sombra, assim como no mundo tem o bem e o mal. Então, eu posso, a partir desse olhar, pensar de que maneira eu vou fazendo um processo de autocura mesmo, né? Cristina trouxe que quando ajudamos quem está próximo, nossa alma fica leve. É isso. Então, é isso mesmo, Cristina. Eu faço esse processo de cura, primeiro eu preciso me curar, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma. A solidariedade expressa na fraternidade. É isso mesmo, Márcio. Como é que eu vejo que eu tenho muito e consigo doar para quem tem menos? Como é que eu tenho tempo e posso doar o meu tempo para ajudar outras pessoas que também estão ali com seus projetos de vida? Então, eu posso fazer esse processo de autocura. Eu posso, a partir desse momento, aproveitar com quem eu estou em casa, para quem está em casa, de alguma forma, também ajudar quem está ali, né? Eu começo de um ciclo muito menor e eu amplio para outros ciclos, né? E outros ciclos de pessoas e outros grupos. Eu não posso ficar só na minha caixinha. Se eu fico na minha caixinha, eu posso entrar em um egoísmo exacerbado. Se eu entro nessa caixinha, eu posso não ver o que está ao meu redor. Se eu fico muito preso em mim, eu não consigo ampliar o meu olhar para quem está no externo. Oi, Cássia. A crise nos dá chance de romper, de construir novos paradigmas, novos valores. Isso mesmo, Cássia, a gente estava falando isso agora, né? Então, olhe para a crise como um presente. E aí a gente vai olhar assim, tá bom, eu estou entendendo, né? Eu vou construir, eu vou romper paradigmas, né? Construir novos paradigmas, como o Cássia está trazendo. Eu vou trazer uma possibilidade de me enxergar. Eu não me enxergava, às vezes eu ficava muito ajudando o outro, mas não olhava para mim. Isso também é importante. Então, eu também preciso entender as minhas necessidades. Eu preciso entender que para eu ajudar o outro, eu também preciso ajudar, né, fazer esse processo de autocuidado, de autoajuda, de entender que o meu momento precisa de uma pausa. Como o Helder trouxe, foi bem colocado, Helder. Esse momento é meu. Isso não é ser egoísta. Também aceitar quando o acordo não está bem estabelecido, Marcione. Sim, criar campos, né, de um diálogo. E aí, eu posso sim dizer um não, com muita consciência, gente. O nosso eu, ele é o eu da consciência. Eu estou dizendo não hoje porque eu preciso de uma pausa, mas não significa também me fechar nisso, porque aí eu entro no egoísmo exacerbado. E aí eu posso, a partir desse não e um não, por isso, porque as minhas necessidades são essas, porque eu vou dar um não hoje, mas amanhã eu vou conseguir contribuir de uma forma mais inteira, mais integrada, sem culpa. Eu posso dar um sim para mim e dar um sim para as pessoas. Então, quando eu for olhar para o futuro, quando eu for olhar lá para fora,
que eu sair desse momento de quarentena, como é que eu quero estar? E aí, gente, é uma pergunta muito interessante. Assim. Porque, assim, se eu sair do mesmo jeito que eu entrei, aí sim eu vejo uma crise. Porque uma crise sem muito retorno. Porque é como se você... que pode ser uma escolha também. Eu posso ter escolhido sair da mesma forma, melhor ou pior. Dependendo de como eu enxergo a crise, eu posso enxergar a crise como uma coisa muito ruim no mundo, eu posso sair uma pessoa revoltada, querendo acabar com o mundo, eu posso sair uma pessoa egoísta, porque agora eu tenho que pensar em mim, eu posso sair também dessa forma. Mas se eu tiver um olhar sobre mim, uma forma onde eu quero que eu esteja bem, que eu cuide do meu corpo físico, que eu cuide da minha alma, que eu cuide das minhas ações, do meu pensamento, né, do que é que eu acredito, da minha liberdade de expressão, eu vou fazer uma escolha diferente. E aí, quando a gente fala de fazer escolhas, qualquer escolha que eu faça, independente do tamanho que ela é, mas eu acho que o que eu vou fazer é muito pequeno. Talvez, no primeiro olhar, é pequeno. Mas se eu enxergo que eu olhar para quem está ao meu redor é pequeno, mas isso vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa, é uma ação muito linda, é uma ação muito grande. E aí Deni trouxe que acha que isso vai ser unânime, né? Realmente, Deni, se as pessoas tomarem consciência de si e da humanidade, essa virada de chave vai acontecer. E a gente precisa que essa chave vire, né? A gente precisa acreditar que as pessoas, com sua luz, com seus desafios, ela vai entender o que é que ela precisa, porque primeiro tem que entender o que é que eu preciso, e depois ela vai entender o que é que o mundo precisa dela. Eu venho com potenciais no mundo, não é, gente, para guardar dentro do bolso, não é para, de alguma forma, apenas ganhar o campo material, que é dinheiro. O dinheiro é importante, ele faz parte da nossa sustentação. O dinheiro é energia, ele precisa gerar. Isso sim é significativo, mas quando o dinheiro ele me tira essa possibilidade de pensar no que é que eu posso fazer, de potencial, que não necessariamente tem que ser com dinheiro, que é de fazer uma ação, que é de entregar uma máscara aqui na casa do vizinho, que é de perceber que o outro não foi hoje para o trabalho, será que ele está doente? Então, refletir um pouco sobre o que eu posso mudar em mim que vai influenciar no mundo, né? O que é que a partir do meu eu, a partir dessa individualidade que está passando por essa situação, pode mudar o mundo que a gente está. E a gente já está percebendo que precisa ser algo muito coletivo. A humanidade precisa se olhar e se reconhecer enquanto comunidade. A gente precisa entender que cada um, na sua diversidade, na sua forma de viver, precisa apoiar e acolher o outro, precisa cuidar, né, de si mesma, precisa entender qual é essa dinâmica que a gente está precisando. E aí eu li uma frase de Gudrun hoje, né, bem interessante, que é tudo que a gente está vivenciando, que eu vou ler aqui para vocês, que me chamou a atenção, e talvez seja esse um dos caminhos de transformação, seja em âmbito muito maior, né, da humanidade, seja eu comigo mesma. Então, Gudrun, ela fala o seguinte: hoje, todos nós vivemos na presença constante de dois sentimentos que envenenam nossa alma com mais ou menos intensidade e que podem ser avassaladoras para muitas pessoas. Esses dois sentimentos é da solidão e do medo. Então, a gente está em um momento de muito medo, de muita solidão, de pessoas que estão impactadas com o que possa vir, com o que possa surgir, né? Pessoas que estão perguntando que está a partir do seu medo, paralisando. E essa solidão que se instalou antes da crise, porque a gente já estava na solidão,
né? A gente já estava em uma situação onde as pessoas viviam muito consigo mesma, mas muitas redes sociais, mas ao mesmo tempo uma solidão desenfreada. Então, esses dois sentimentos nos coloca em um lugar de repensar. Como é que eu lido com esse medo que é meu e que a humanidade também está sentindo? Como é que eu lido com essa solidão? O que é que eu faço ao invés de encarar como uma solidão e de viver ficar nesse lugar, como é que eu crio possibilidade de ficar comigo mesma, mas ao mesmo tempo de sair de mim para poder apoiar quem está no seu entorno, na sua trajetória, seja no meu campo menor, no meu campo maior, e se a gente levar isso para um grande desenvolvimento, de fato, para a humanidade, né? Como é que a gente cura essa solidão e esse medo? Então, a gente pode, a partir daí, entender essa crise, entender esse meu eu entender que nesse meu eu mora uma alma que tem um pensamento, que tem sentimentos, que tem as intenções, a vontade, o querer. Eu posso entender que, de alguma forma, eu faço parte desse todo, né? Eu faço parte da humanidade. Eu impacto no mundo. Assim como uma pessoa com o Covid ou com outra situação impacta, talvez com uma palavra, a gente está trazendo o Covid-19 como, né, esse panorama que ele impacta no outro, mas a gente também impacta no outro nas nossas palavras. A gente adoece o outro com as nossas ações. A gente adoece quando a gente não cuida da gente, quando a gente não dá o nosso tempo. Então, de alguma maneira, eu preciso entender essa minha individualidade, entender que eu saindo daqui, eu preciso cuidar desses meus campos, né? Eu preciso cuidar desse indivíduo que veio com uma missão no mundo. Todo mundo aqui tem uma missão, a humanidade tem uma missão. Às vezes a gente tem uma missão individual e vai fazer, construir a sua missão, realizar a sua missão junto com um grupo. Às vezes a minha missão é na minha família. Às vezes a minha missão é no meu campo de trabalho e é ali que eu vou desenvolver algo muito valioso, né? Muito rico. Então, eu estou quase finalizando, se ninguém tiver mais alguma pergunta. Era mais para abrir um pouco dessa reflexão, da gente tentar refletir um pouco sobre como é que eu estou hoje, né? Como é que eu consigo reverberar dentro de mim algo muito precioso tanto para o momento que eu estou vivenciando, tanto quando eu sair dessa situação. Eu posso, a partir do meu olhar e de um novo olhar, com novos valores, criar outras conexões, fortalecer os meus vínculos, fazer escolhas dos relacionamentos que me traz saúde, porque muitos relacionamentos nos adoecem, e eu preciso ter consciência de que relacionamentos são esses. Quantos relacionamentos abusivos eu permito que se acrescente cada vez mais na minha vida, o que é que eu estou buscando, o que é que isso tem a ver com a minha biografia. E aí, a partir daí, como é que eu quero me ver de fato nesse futuro? Sair desse lugar do medo e encarar uma coragem, uma consciência de que a gente vai viver o que precisa viver. E que eu preciso sair um ser humano melhor dessa situação, pelo outro, por mim, pela humanidade. Então, eu preciso tomar essa consciência. E a escolha que eu fizer é aquela frase que a gente fala, né? O boleto sempre chega, né? Se eu não tomo consciência das minhas escolhas e vou fazendo, a vida vai me trazer de alguma forma, né? Mas eu acho que a gente está em um momento muito de humanidade. Então, eu vou precisar tirar a venda dos meus olhos para quando eu estiver nesse futuro, que a gente não sabe, né? O futuro é daqui a 1 minuto, por exemplo. O futuro é daqui a 10 horas.
eu ligar para alguém e já ter uma outra forma de falar. Daqui a um dia, eu terminar essa conversa agora e lembrar de alguém, conversar com essa pessoa. É o futuro. Mas quando a gente olha algo muito maior, a gente vai falar no futuro onde a humanidade vai dizer assim, o que nós vamos fazer juntos? E aí, eu trouxe esse tema, e aí por isso que Priscila também está aqui comigo, porque foi nesse momento de quarentena que eu construí um projeto que é o Casulo, que vocês devem estar acompanhando, né? Nesse tempo de 21 dias para cá, que o Casulo, ele mostra muito esse momento que a gente está, né? Essa imagem de dentro para fora, né? Desse momento, dessa quarentena, onde eu fico ali incubado por um tempo, mas eu preciso me preparar para essa saída. E aí nós construímos o Casulo, estamos com uma turma com 29 pessoas, são 29 pessoas de vários lugares do Brasil, como tem gente aqui, né, nesse bate-papo com a gente, né, conosco. Tem gente de Madrid, tem gente... tem pessoas que vieram do Uruguai e que o Casulo contribui para esse retorno também, para esse fortalecimento. Então, nós vamos trazer mais uma nova turma, né? Essa primeira turma termina no dia 4, no dia 3, no domingo, e a nova turma começa no dia 4, né, Pri? Não me atrapalhar aqui na data. E muitas pessoas nos procuraram, querem participar, a gente teve que fechar a plataforma logo no início, porque tem muita gente, mas a gente ampliou agora e nós abrimos e tem várias outras possibilidades, como acompanhamentos individuais, porque a gente entende que além desse trabalho no coletivo, além desse trabalho de acompanhamento com o grupo, onde a gente vai estar trazendo sempre atividades diárias, tarefas, para ele cuidar desse corpo, da alma e do espírito, a gente também entende que no meio do caminho pode surgir alguma necessidade, a gente também vai fazer acompanhamentos individuais. Então, quem tiver interesse, quem tiver vontade de fazer parte dessa jornada do Casulo, né, do Casulo ao Despertar, pode nos procurar, pode olhar o meu Instagram, manda uma mensagem, né, no meu direct, olha lá, tem já alguns links na minha bio. E Priscila Xavier também, que é minha parceira, a gente resolveu fazer esse trabalho juntas, Priscila é de Recife, e a gente se encontrou de alguma forma nessa jornada e construímos juntos esse projeto que está muito lindo, que está nos ajudando e ajudando muitas pessoas, né, nesse caminhar, nesse tempo, e ajudando as pessoas nessa preparação para sair, né, para sair um pouco talvez mais fortalecido, acho que é a palavra, assim, sair mais fortalecido e consciente desse futuro que eu posso visualizar de alguma maneira, ou pelo menos consciente de mim mesma e consciente de quanto eu posso contribuir para que a humanidade ela seja uma humanidade, né, nessa era da consciência, ela seja uma humanidade mais fraterna, que olhe para o seu entorno, que cuide de quem precisa, para cuidar né, das dificuldades, tanto individuais quanto, né, no campo de comunidade. Então, quem tiver interesse, o Casulo está aberto, né, ele é aberto para qualquer pessoa. A diversidade é o que enriquece o processo. E eu estou muito feliz e estou muito com esse processo do Casulo. Algumas pessoas que estão aqui, ou já estiveram aqui no primeiro momento, já fazem parte do Casulo, tem pessoas novas que vão fazer parte do Casulo, que eu estou vendo também. Entrar nessa jornada com a gente, é só nos procurar e, de alguma forma, vocês também queiram, né, buscar conforto, buscar sair dessa zona de conforto, e entrar nessa zona de tensão, que é de novas possibilidades, que é de criar o novo. Mas a gente está aqui, né, de coração aberto, com a alma aberta para apoiar a partir das nossas vivências e principalmente a partir das vivências que vocês vão trazer nessa trajetória.
Priscila, tem mais alguém? Tem alguma pergunta? Senão a gente pode já ir encerrando, né? Para a galera já Quero descansar. só falar, tem 38 pessoas ainda com a gente, né? Agradecer a todo mundo. Teve muitos comentários legais. A gente vai ver se deixa a live gravada, né? Por mais de 24 horas. Então, usando o aviãozinho aqui, dá para vocês mandarem para mais gente também. Tem pessoas do Casila, tem Tereza também, ó, dizendo que vale a pena. O Casula é um processo fantástico. A gente está super feliz com esses feedbacks, né? Muito bom. E aí, lembrando, como a Aline falou, né, a próxima turma começa no dia 4 de maio. É um processo de 21 dias que a gente acompanha vocês com atividades diárias. E a gente está trazendo esse bônus agora para a turma 2, que é de acompanhamento semanal. Então, a gente vai abrir também para, durante o processo, ter conversas individuais também com quem quiser, com quem estiver precisando durante esse momento de sair do casulo, né, com as atividades. Tem o Zoom que a gente faz online, né, todo domingo também, durante 3 semanas, que é para se ouvir, se acolher também, entender como é que está sendo o processo para cada pessoa. E as trocas têm sido super ricas, né? Então, quem quiser se inscrever, pode mandar inbox aqui, ou no meu perfil do Instagram, ou no de Aline. E no link da bio de Aline tem a inscrição já. Então, é só você colocar lá o seu nome, informar o WhatsApp, que é super importante, né? Já que vai ser um grupo no WhatsApp, então a gente precisa ter o seu número. E aí vai ser muito, muito bom. A gente vai começar já no dia 4. E vai ser incrível. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo, é só falar com a gente. Uhum. Bom, eu quero finalizar, primeiro, né, assim, agradecer pela participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo, nessa conversa boa, parar um pouco para conversar um pouco sobre nossa alma, sobre nossa individualidade. Isso é muito, muito legal. Isso me instiga a querer cada vez mais buscar, a querer cada vez mais me melhorar enquanto pessoa, né, como indivíduo. Agradecer às pessoas que, de alguma forma, divulgou, apoiou esse processo, né, essa live nossa, minha primeira live, aproveitando esse momento Sucesso! da tecnologia, né? Então, estou muito feliz pela nossa noite, né, esse tempinho, e a gente vai deixar gravado, quem quiser, né, depois ouvir com mais tranquilidade, né, vai estar lá no meu story, vai estar no story de Priscila. E se vocês quiserem, nos procurem, eu estou à disposição. E a gente vai se encontrar em outros momentos. Eu quero cada vez mais aproveitar esse tempo para compartilhar, de fato, né, todas essas minhas vivências. O conhecimento ele só funciona quando a gente compartilha, então eu quero fazer isso. E eu quero, junto com vocês, né, criar essa nova egrégora, né, de conexão com as pessoas, para a gente poder bater um papo e não precisar estar presencialmente. Se for presencialmente, que bom, né? Mas a gente lidar com o que tem também é importante, É, né? Os recursos que a gente tem, a gente precisa aproveitar. Então, às vezes, a gente fica esperando uma coisa muito grande para realizar algo, e pode ser algo muito pequeno que está aqui perto de você, e você pode fazer disso, otimizar isso para que as coisas aconteçam, né? Isso pode ser uma força. A ação, ela acontece quando eu vou lá e faço um movimento, seja qual movimento for, né? Então, gratidão, obrigada, Pri, obrigada à minha obrigada. família, minha mãe, Carminha, que está aí me ouvindo, me vendo, aos meus vizinhos da minha cidade de Santa Luz, né, que tem um tempo que eu também não fui na minha cidadezinha do interior da Bahia, e aos amigos de parcerias e trabalhos, né, e desculpar quem eu não vi o nome, não falei, mas gratidão mesmo pela participação e pela vontade de estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Tá Muito bom? bom. Até Boa a noite, próxima. bom descanso, que vocês possam, a partir dessa reflexão, dormir melhor. E se tiver uma insônia, ouve o que é que está vindo na noite, que isso pode ser um caminho de desenvolvimento. Tá bom? Tchau, tchau.